Olá, boa noite, prazer enorme estar aqui, retomando as nossas lives. Nesses tempos de pandemia, a coisa funciona assim, né, gente? Uma hora a gente tem que afastar um pouquinho, a gente volta, porque são muitos altos e baixos, né? Ninguém está conseguindo viver com regularidade. É tudo muito adaptado, tudo muito adaptável, tudo depende do agravamento do número de casos, e a gente fica aí, né, nesse tiroteio de informações entre os políticos, um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? As empresas com dificuldade, o comércio com dificuldade, mas, por outro lado, as pessoas morrendo, adoecendo. Então, não tem coisa boa para falar quando o assunto é pandemia. Mas hoje, o nosso assunto vai ser sobre as políticas de desenvolvimento das cidades. Eu vou falar com vocês hoje com uma convidada muito especial. E ela é especial não é só por causa do currículo dela, é porque, assim, uma pessoa que eu já tive o prazer de atuar também no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Campinas e que me fez ver, né, o quanto é importante que as mulheres conheçam a ciência e ousem um pouco mais nas suas escolhas, das suas profissões, porque a ciência é, sim, um lugar onde mulher é muito importante. Nós temos, assim, um feeling que fez de muitas mulheres que nos antecederam na ciência sermos hoje a sociedade que nos propomos a ser. Então, devemos muito a muitas mulheres da ciência que ainda passam anonimamente. E hoje nós vamos dar destaque aqui, conversar com a professora doutora Clarissa Correia Lima Loureiro. A Clarissa, ela não é só um objeto de adorno, porque olhando para ela dá para ver a lindeza que ela é. A Clarissa é, como eu, uma mulher que, assim, eu não me submeto a estar aqui para enfeitar. Eu preciso chegar e passar o meu recado, porque eu quero ser valorizada por aquilo que eu sou, por tudo aquilo que eu conquistei, por tudo aquilo que eu tenho de conteúdo. Eu sou mais do que uma fachada bonita, né? E a Clarissa é essa pessoa aí maravilhosa. Vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela está ali, me olhando, mas eu vou falar já. Gente, ela é mestre em engenharia elétrica da Unicamp, na área também de biomédica. Quer dizer, na área de biomédica, ela realiza pesquisas, olha que bacana, em radiações iônicas para diagnóstico de câncer. É maravilhoso. Ela está finalizando também o doutorado em engenharia elétrica na Unicamp. Sabe que área? Na área, nada mais, nada menos que nanopartículas aplicadas na cura de doenças neurais. É neurais mesmo? Que fala, Clarissa? Neuronais. Neurorais? Tá. Neuronais. Mas você pode falar neurais. Tá. A Clarissa também, gente, ela é pesquisadora do CTI Renato Archer, muito conhecido na área de cidades inteligentes, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E ela também é membro, eu vou tentar ler aqui, é IEEE, é isso? Que lê? E Comitê de Projetos Internacionais de Tecnologia para a Humanidade. Além de tudo, ela também é professora de eletrônica e materiais elétricos. Gente, uma área predominantemente masculina. E aí talvez a gente se identifique, né, Clarissa? Seja muito bem-vinda, os nossos convidados estão chegando. Eu tenho certeza que hoje nós teremos aí uma aula realmente de uma mulher espetacular que muito dignifica não só a cidade de Campinas, não só a cidade de onde ela vem, mas principalmente o Brasil, porque pessoas como Clarissa colocam o Brasil na competitividade mundial na área do conhecimento, da tecnologia, e aí, ultrapassando os limites do conhecimento. Já estão conosco aí uma porção de amigas, mas ao longo aí da nossa conversa eu vou citando ela aqui. Clarissa, boa noite.
eu não poderia deixar de tomar esse tempo para te apresentar, porque você é tudo isso e muito mais. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite, e é um prazer enorme te rever. Eu que agradeço, Terezinha. Eu já aprendi muito com você, tive um prazer enorme de a gente ser colega, né, no Conselho dos Direitos das Mulheres, e onde eu vou, em todos os grupos, até no grupo de medicina baseada em evidência, o pessoal falou bem de você lá, alguns médicos e tudo. Eu quero agradecer muito o convite, que para mim é uma honra, e a gente tá junto em vários assuntos diferentes. Obrigada também por falar um pouco do currículo, e realmente a gente está na luta, né, de trazer a mulher em várias diferentes. Eu vou falar um pouco hoje de cidades inteligentes e de tecnologia, e a Terezinha já conhece tudo, porque quando eu começar a falar, tem muito a ver com políticas públicas que ela entende como ninguém. E é claro que eu vou dar uma pitadazinha também de falar um pouco sobre as mulheres de tecnologia, né, e como a gente pode começar com isso. Eu trouxe alguns slides para a gente dividir. Se vocês quiserem me parar no meio, eu vou tentar ir rápido, mas se quiserem também me parar no meio para fazer perguntas ao longo, aí vocês decidem, certo? Mas eu acho que ao longo dos slides a gente vai vendo assim, alguns assuntos legais para a gente conversar e dividir, compartilhar um pouco do conhecimento. Fique à vontade, Clarissa. Tá, obrigada. Bom, a Terezinha já falou um pouco, né? Eu trabalho atualmente no CTI Renato Acha, deixei meus contatos aqui para se alguém quiser. Vou falar brevemente aqui se alguém quiser entrar nessa área. Eu fiz graduação em engenharia elétrica, morei um tempo fazendo engenharia elétrica no Brasil, em Lyon, na França, fiz mestrado na Unicamp na área de engenharia elétrica com aplicação na medicina, que é uma área que se chama engenharia biomédica, é uma área da engenharia elétrica. O doutorado eu fiz uma parte no Brasil, uma parte nos Estados Unidos, na área de nanopartículas, né, na área de nanotecnologias, aplicado à medicina, ao tratamento e novos diagnósticos de câncer e tumor cerebral. Como eu gosto muito das áreas de políticas públicas, eu entrei muito também na área de cidades inteligentes. Eu sou membro também do I, que é do IEEE, que a gente chama, que é o I3E no Brasil, que é uma instituição muito grande. Já fui presidente da América Latina das Mulheres na Engenharia desse grupo, que é um dos maiores grupos do Brasil, e atualmente sou professora, como a Terezinha falou. Eu queria só passar para vocês o seguinte também, para que, se alguém se interessar por tecnologia, ou suas filhas, sobrinhas, amigas, que não saiam, porque a tecnologia está presente em toda a nossa vida, e ela realmente pode mudar o nosso dia a dia e a qualidade de vida das pessoas. Mas é sempre bom lembrar que a tecnologia existe para o benefício e qualidade de vida das pessoas, tá? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. A tecnologia existe para melhorar a nossa qualidade de vida. Smart Cities é o termo que a gente usa internacionalmente. É uma área também, tecnologia, é uma área que ela é globalmente falada. Então, a gente fala de cidades inteligentes no Brasil, e fora do Brasil eles usam muito o termo cidades inteligentes. E cada país e cada pessoa acha que tem um conceito, mas existem normas da ISO para isso, e o mais importante das cidades inteligentes é que elas precisam ser humanas, elas precisam ser sustentáveis, elas precisam ser inclusivas e eficientes. Uma cidade inteligente quando é uma cidade realmente eficiente, ou seja, uma cidade que tem os serviços públicos eficientes, que melhoram a qualidade de vida das pessoas que habitam. Então, esse normalmente é o que a gente gosta de dizer que é uma cidade inteligente. E aí, por isso que eu falei que a Terezinha sabe mais do que ninguém esse assunto. Para a gente falar isso, a gente precisa de alguns indicadores das cidades inteligentes. Então, a gente tem indicadores do meio ambiente, de água e energia, por exemplo. Campinas é uma cidade bem desenvolvida, né? Mesmo assim,
Campinas tem uma perda de água de 20%. Então, essa perda de água de 20% ainda é muito, sabe? Apesar de ser uma das menores perdas de água do Brasil. Porque eu sou do Nordeste, por exemplo, e no Nordeste a média de perda de água é 50%. Olha só que absurdo. A gente aqui tem muito problema de água, de falta de água, e mesmo assim a gente tem a perda de água de 50%, olha só. De média, né? Algumas cidades ainda é mais. No Norte também. No Norte tem algumas cidades que chega a 75% de perda de água. Ou seja, a água que sai da distribuidora, apenas 25% chega na casa da população. Então, todo esse 75% é perdido com vazamentos, com várias coisas. E assim também acontece na energia, né? Alguns problemas a gente tem também na área da saúde, vocês sabem, apesar de a gente ter um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo, porque nem todo país tem isso, mesmo os países desenvolvidos, o Brasil, em relação a isso, realmente é bom. Na parte de segurança pública, a gente precisa melhorar muito, então tem algumas soluções que a gente vai falar mais para frente que melhoram um pouco a segurança. Então, vocês veem que toda a parte de planejamento, a parte social e a parte de infraestrutura, está tudo ligado nesse tema de cidades inteligentes, tudo isso abarca, basicamente, a parte de políticas públicas e o que é melhor para a qualidade de vida do cidadão. Então, a gente precisa integrar essas áreas para que tudo isso funcione muito bem. A saúde, a segurança, a infraestrutura, e os aspectos dessa governança, a gente fala muito de cidades digitais também, de transformação digital. Mas para a gente ter também essa parte de transformação digital, para que os moradores consigam acompanhar o que está acontecendo, né, na área de governança, a gente precisa ter uma inclusão digital da população. As pessoas precisam ter a parte de infraestrutura de conectividade, precisa ter os seus dispositivos que elas conseguem conectar e precisam entender, saber mexer nos dispositivos tecnológicos. Por exemplo, os nossos avós, às vezes, não têm a mesma facilidade e algumas pessoas que não são, assim, tão idosas não têm acesso a isso. Então, a gente precisa entender que a revolução tecnológica não vai acontecer de forma automática. Ela só vai acontecer se a gente se preocupar com a parte de inclusão digital, tá? Eu vou deixar alguns dados aqui, se vocês quiserem, depois eu passo os slides para a Terezinha e ela passa para vocês. Por favor. Certo. Os benefícios também da educação e da tecnologia da educação são, assim, muito grandes, né? A gente precisa entender que precisa investir também na educação para que a gente tenha cidadãos educados, inteligentes, com informação para poder a gente ter uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente só é cidade inteligente quando os seus cidadãos também estão agindo de forma inteligente, né? Então, a gente precisa entender a educação em cada lugar e se os meninos e as meninas também estão completando pelo menos a educação primária, que esse também é um indicador de cidade inteligente. Então, como eu falei, a gente precisa de inclusão digital para poder ter uma cidade inteligente, uma cidade digital com maior transparência. Então, a gente vê que o PIB, eu gosto de falar também da parte de economia, porque às vezes a gente precisa falar grego com grego, português com brasileiro, né, para poder eles entenderem. Então, quando a gente fala que um crescimento de 10% na penetração de banda larga levaria, né, o PIB em 1,38%, aí pode ser que os nossos governantes e economistas consigam entender a importância da inclusão digital. E a gente se preocupa muito se as tecnologias não poderiam aumentar as desigualdades. Elas podem aumentar as desigualdades, mas elas também podem diminuir. Então, quanto mais a gente investe nessa parte de tecnologia, indivíduos para educar digital, mais a gente vai poder, entre aspas, lucrar, de certa forma, e melhorar nosso PIB, né? Essa pontuação aqui eu faço, que está mais ou menos na minha área, na área da Terezinha, que fala sobre o acesso à internet para as mulheres, né? Isso está ligado a um incremento de 13 a 18 bilhões de dólares no produto interno bruto. Quer dizer,
quanto mais mulheres têm acesso à tecnologia, à internet de qualidade, elas conseguem melhorar o produto interno bruto. Por quê? O nosso PIB. Porque com a informação que elas têm, elas conseguem produzir muito mais. Com educação, com trabalho. Então, quanto mais elas têm acesso a essa tecnologia, mais empoderamento essas mulheres vão ter. É pensar nas cidades inteligentes e na pandemia, né? Então, em relação à parte de saúde, que é o que a gente está vivendo agora na pandemia, tem algumas pesquisas, né, que, por exemplo, cerca de 1,6 bilhão de pessoas poderia ter acesso a serviços médicos de maior qualidade, mais baratos, se a gente tivesse uma maior associação entre a tecnologia e os serviços. Por exemplo, para marcar consultas, a gente não precisaria ir no posto de saúde. Para poder ver os exames, a gente já poderia ver nos nossos dispositivos. Isso evita o contágio, isso evita aglomeração, isso evita até um tempo maior de espera. Então, tudo isso é muito importante, a gente viu essa importância durante a pandemia. Na Unicamp, que é uma universidade que eu gosto muito em Campinas, que eu passei muitos anos da minha vida, a gente tem um Smart Campus, que é o campus inteligente, e algumas aplicações e soluções de tecnologia já estão sendo testadas lá. Por exemplo, a fila do bandejão, a fila dos restaurantes. Você já pode baixar um aplicativo e saber aonde ela está para você não ir e não aglomerar. Nos ônibus já tem mais ou menos informação do fluxo de passageiros, onde o ônibus está. Se você ligar o aplicativo, você vai saber em quanto tempo o seu ônibus vai chegar. Para as mulheres é muito importante, porque não precisa, se for à noite, 11 horas da noite, não precisa ela ficar muito tempo esperando no ônibus. A iluminação pública também tem alguns sensores e ficou inteligente também. Eles estão com várias áreas de energia solar, com várias placas, e o estacionamento inteligente, que você, antes de sair de casa, já sabe qual é a vaga que está, o espaço que está vago para poder você estacionar o seu carro. Porque vários acidentes de trânsito, não sei se vocês sabiam disso, nas cidades, por causa de pessoas que estão no centro querendo estacionar, passam várias vezes pela mesma rua, no mesmo lugar, para estacionar. Então, você aumenta o trânsito, você pode acontecer um acidente de trânsito. Então, se você já saísse de casa e visse mais ou menos onde é que você já ia estacionar, evitaria trânsito e evitaria acidentes. Soluções tecnológicas a gente pode usar em vários lugares, até mesmo em campo de refugiados, para conseguir falar em outras línguas com outras pessoas, como aconteceu o caso, por exemplo, do pessoal da Venezuela que veio para o Brasil, que não sabia falar português, então a gente pode usar um tradutor simultâneo para poder conseguir se comunicar com essas pessoas. Então, a gente tem vários pontos positivos em relação às cidades inteligentes, como tudo, né, a gente tem seus pontos positivos e pontos negativos, que é melhorar a parte de saúde, de educação, né, se a gente usar muito bem a tecnologia, e a segurança. Só que a gente também tem alguns pontos que precisa melhorar e alguns pontos vão ser tem alguns pontos negativos, que é a parte de segurança de dados, né, que a gente já falou bastante nisso. Como eu gosto muito dessa parte de tecnologia na medicina, já existem hoje em vários países em aplicação a parte de nanotecnologia e nanofármacos. Então, a gente já tem alguns pequenos robozinhos, como esse que eu estou mostrando agora, que você engole como se fosse uma cápsula e tem uma câmera nele para mostrar o que é que está acontecendo dentro. Ele pode soltar alguns fármacos que você está precisando no local certo, e a gente pode enviar ele para o local que a gente está precisando, por exemplo, como se fosse para ele ficar junto do tumor e colocar alguns fármacos lá. No campo do meio ambiente, a gente pode reduzir, né, as emissões de gás carbônico, contribuindo para as fontes de energias renováveis, por exemplo, no Brasil. Lembrando que as fontes renováveis de energias, elas não são 100% limpas. Por exemplo, a energia eólica, ela precisa daquelas estruturas gigantescas, precisa transformar a energia do vento em energia elétrica, então ela precisa de estruturas muito grandes.
e de motores para poder transformar isso, né? Então, existe um investimento para isso, mas a gente consegue reduzir um pouco também a parte de gás carbônico. Em relação à parte de água, como eu falei no começo, que pelo menos no Nordeste, às vezes em São Paulo também, que quando tem algumas secas, a gente pode usar vários sensores em toda a tubulação para não precisar perder tanta água e tanto tempo sem saber onde é que está, por exemplo, o vazamento. Você pode chegar exatamente naquele mesmo tubo, de acordo com os sensores, para dizer onde é que você tem um vazamento. Pode ser um sensor de pressão, porque a gente tem um monte de pressão quando tem uma certa vazão, ou pode ser vários outros tipos de sensores. Os sensores vêm barateando o custo ao longo do tempo, e vários sensores também, a China também vem barateando muito isso, né? Mas o Brasil também tem plena capacidade de conseguir isso daí, para que a gente consiga integrar todas essas informações e melhorar a qualidade de vida. A parte de eficiência energética é uma das partes mais importantes também na área de cidades inteligentes, que você aumenta a eficiência das cidades. Então, a gente tem a parte de energias renováveis de vários tipos diferentes, que também a gente olha com um certo olhar de economia. O Brasil tem uma das maiores bacias hidrográficas que a gente utiliza, né, que não é uma energia tão suja assim, quanto algumas energias nucleares, como acontece na França. Uma coisa que está muito na moda hoje em dia na área de engenharia são os smart grids. O que são os smart grids? São dispositivos, né, entre aspas, que ele consegue conectar muitas empresas e várias informações ao mesmo tempo, para que você consiga, de uma forma mais eficiente, organizar o seu consumo, por exemplo. Né? Então, eles estão sendo muito utilizados também na área de cidades inteligentes. O mercado está muito de olho, principalmente na área de internet das coisas. Bilhões já foram investidos nessa área de internet das coisas, e as maiores empresas, né, Google, Apple, IBM, Intel, vêm investindo bastante em IoT, que é internet das coisas em português. Então, a gente conecta, internet das coisas significa que a gente tem várias coisas conectadas e você consegue informação de vários lugares para poder você administrar melhor todas essas coisas para ter uma maior eficiência de energia, de tempo, de tudo. Alguns pontos de fragilidade, como eu falei, é a privacidade e segurança dos dados, né, das informações, que a gente já tem uma lei no Brasil sobre isso, mas constantemente a gente precisa melhorar. Então, a mensagem maior que a gente passa é que o nosso planeta é muito complexo, mas ele sempre funcionava de forma integrada e harmônica. E a humanidade vem desequilibrando isso, né, com sobras de lixo, com uma energia que a gente vem utilizando bastante de certa forma, desorganizada, e a gente não vem prestando atenção nos nossos resíduos, né? Então, a gente precisa integrar tudo isso para melhorar a qualidade de vida mesmo. Essa parte de energia eu nem vou falar muito, vou só tocar na parte de Elon Musk, que ele vem transformando a indústria espacial e de carros autômatos, né, que hoje em dia já se sabe que ele deu uma declaração dizendo que é autista, por isso que, assim, ele é um ponto fora da curva, realmente ele é muito inteligente. Então, quando eu falo de internet das coisas, a gente precisa entender que houve a internet das pessoas lá atrás, né, há uns 20 anos, que a gente focava muito nas pessoas, então tudo que existia na internet era para as pessoas, e hoje em dia a gente não estaria interagindo com as coisas, e por isso que a gente fala internet das coisas, que é quando cada objeto tem a sua identidade. Existem algumas características que essas coisas precisam ter, tipo, antigamente tinha um abajur que a gente batia palma e ele acendia. Não é que ele seja um abajur inteligente, nem ele tem internet das coisas nele. Para a gente ter um objeto que é considerado como ter internet nele, ele precisa ter uma identidade, ele precisa ter um número ou uma coisa que já identifique, precisa ter sensores e atuadores para que ele haja, né,
tem alguma ação, como, por exemplo, colocar uma cafeteira para funcionar automaticamente, ou ligar o aquecedor antes de você chegar em casa, para poder ter a sua casa quentinha, ou melhorar os sistemas de iluminação nas cidades, que quanto mais iluminadas, menos roubos, né? Existe essa pesquisa, quanto mais luz, menos assaltos. Então, tudo isso a gente fala de internet das coisas, também no trânsito, para ter algumas soluções digitais que avise a você o trânsito, como é que está, onde você deve ir, para que isso diminua cada vez mais os acidentes. Eu gosto muito de falar sobre a matemática e a tecnologia e o estímulo precoce nas nossas crianças. Então, se eu não falar nas crianças, eu não consigo falar de futuro nem de cidades inteligentes. A gente só vai conseguir entrar nesse futuro quando a gente incentivar as meninas, principalmente, que a gente só lembra de dar bonecas, para dar brinquedos que elas possam raciocinar e estimular o raciocínio lógico, como cubos, aqueles cubos que você tem que colocar todos da mesma cor, quebra-cabeça, é bem legal, aquele pega-vareta também é legal para estimular o raciocínio. Então, tudo que fizer uma criança, e principalmente a menina, poder raciocinar, vai também trazer para ela um raciocínio lógico, para que ela tenha condições de igualdade, de poder ser boa também em matemática e na ciência, como a Terezinha falou, que é muito importante hoje em dia, para que ela consiga se desenvolver e para que ela consiga realmente ser o que ela quiser e ter capacidade para ser o que ela quiser. Então, a gente precisa dar ferramentas às pessoas para poder elas conseguirem ser pessoas que têm esse pensamento crítico, que tenham raciocínio lógico, para que elas sejam cidadãs inteligentes, para que transforme também as cidades em cidades inteligentes, certo? Acho que era essa a mensagem que eu queria passar. Eu deixo mais uma vez aqui os contatos, e eu acho que era isso. A gente pode conversar sobre isso, e vocês podem perguntar o que vocês tiverem dúvidas nos assuntos, e eu posso passar os dados para vocês. Mary, se você quiser tirar algo. Muito obrigada, Clarissa. Olha, uma aula, né? A gente viu que você correu bastante aí, mas é algo para a gente sentar e ficar horas conversando, né? Está com a gente aqui a Nadir de Freitas, boa noite, querida, muito obrigada por nos acompanhar. A Andréia de Deus, boa noite, muito bom ver duas mulheres inteligentes juntas falando de um tema tão importante para a nossa cidade. Andréia, saudades. Tenho certeza que a Clarissa também está com saudade de vocês. A Delma, nossa parceira, boa noite, delegada, saudades de você. O Linda fica por sua conta, obrigada. Meire Peixoto, boa noite, muito obrigada pela companhia de vocês. Rosângela Silvestre, vamos compartilhar, sim. A doutora Clarissa já disse que autoriza, né? Vamos compartilhar os slides. Oi, Marcão Quebra-Galho Jesus. Eu falo de você lá em casa, meu marido diz assim, é o tal do marido de aluguel? É o tal do marido de aluguel, o Marcão faz tudo. E aí, um homão bonitão desse aí, Clarissa, vai explicar para o marido, pode levar lá para casa o Marcão Quebra-Galho. E ele lembrando que hoje é o dia da Polícia Militar, hoje é o dia também da libertação dos escravos, né, assinatura aí da Lei Áurea, e olha... E verdade, ele dizendo aqui, Clarissa, que a tecnologia ajuda muito, mas sem alguém para quebrar galho, não ajuda, viu, Marcão? Ele disse que Sumaré precisa disso. Eu falei que você é de Hortolândia, mas acho que é Sumaré, porque ele disse que a iluminação pública lá é péssima. E aí eu pego o gancho, Clarissa, do Marcão, porque você falou na questão da segurança, né? Então, muitas vezes você cobra do governante, do prefeito, soluções para a segurança pública, e ele tranquilamente diz, segurança pública não é problema meu, é responsabilidade do governo do Estado. Mas toda atenção primária colabora para diminuir os índices de violência, a iluminação pública, não é isso? A ocupação dos espaços vazios, e aí a gente fala um pouco da teoria da vidraça quebrada, dos locais abandonados. Então, sim, senhores governantes, senhores prefeitos, os senhores têm, sim, como auxiliar. Eu posso até pegar um gancho aqui, Clarice, e falar.
Aqui em Montemor, eu estou fazendo a live aqui de Montemor. De segunda a sexta, eu tenho ficado por aqui, trabalhando aqui na prefeitura com a nossa secretária Elaine Brich, e você é nossa convidada para vir aqui trazer algum curso para as mulheres aqui da nossa cidade de Montemor. E o prefeito, ele cuida desse negócio de cortar mato, de iluminar, porque ele sabe que qualidade de vida começa pelas coisas simples. Bom, sim, eu ia falar um pouquinho para você. Eu, apesar de todo o conhecimento, de muito que eu leio, que eu estudo, eu sou meio fraca nessa área da tecnologia aí. Eu não domino mesmo computador, não domino... a internet, para mim, é o básico, eu uso o necessário, mas eu até me matriculei num curso para estar aperfeiçoando na área de designers, que é muito complicado você sempre depender de alguém quando aquela ideia vem na cabeça. A Marisa me ajuda muito, é maravilhosa, mas eu estou tentando não sobrecarregá-la, viu, Marisa? Queria falar uma coisa com você, Clarissa. Campinas, como eu fui candidata a prefeita no ano passado, olha, o Jackson Barbosa também é engenheiro elétrico, é professor lá do Bento Quirino, e ele está falando aqui que realmente nós planejamos... está falando aqui já da prefeitura em 2024. Ô Jackson, obrigada. Olha, mas a Clarissa ia ser minha secretária, só para vocês terem uma ideia se a coisa pegasse, hein? O nível de escolha, viu, que a gente teria. Clarissa, Campinas foi tida como o primeiro lugar no Brasil como cidade inteligente, seguida depois por São Paulo e Curitiba. E aí, os 4 principais frentes da Connect Smart City, que destacou Campinas, colocou como destaque a economia, a tecnologia, a inovação, que você falou, empreendedorismo, governança e mobilidade. E aí, a gente que está ali na cidade, pé no chão, a gente sabe que Campinas não é tudo isso. Ela tem muita coisa boa, né? Um dos pontos importantes que ajudou, inclusive, aí, nessa qualificação aí, é justamente o fato de ter as 2 maiores universidades do Brasil. Campinas tem a Unicamp e a PUC, você conhece bem a Unicamp, é um berço de pessoas como você, eu diria, né? Pessoas que vão fazer a diferença nesse mundo. E Campinas também tem os parques tecnológicos, as incubadoras aí, mas tem um dado de Campinas que me chamou a atenção na sua fala. Você falou da importância da cidade investir na inclusão digital, né? O quanto isso, inclusive, melhora o PIB de uma cidade. Eu soube que Campinas tem 30 pontos de internet para cada 100 habitantes. Isso é possível em alguma outra cidade? Porque Campinas recebeu uma dinheirama aí, né, do CNPq, como é que é? CNPq. R$48 mil para cada 100 mil habitantes. E apresentou, claro, o crescimento das empresas de tecnologia. Então, a gente sabe que essa pontuação de Campinas, me corrija se eu estiver errado, é muito mais por conta das empresas privadas, né, do que investimento do próprio prefeito na cidade. Isso é patente, a gente sente isso. Campinas tem aí uma gama de empresas na área da tecnologia que contribuem muito para essa qualidade de vida. Então, eu, como leiga, achava que cidade inteligente era cidade que tudo era conectado o tempo todo, mas a gente sabe que é isso e mais a qualidade de vida proporcionada por essa tecnologia. Então, não é só uma cidade tecnológica, só com tecnologia. A população precisa chegar na ponta. Como isso? Como orientar o prefeito
de uma cidade pequena, que não tem essas universidades, não tem esses pesquisadores. O governo federal tem algum investimento para as cidades poderem se tornarem cidades mais inteligentes? Eu não falei exatamente da minha pesquisa atual, que é no CTI. Para quem não sabe, o CTI, Renato Acher, ele é um braço do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, o que a gente está desenvolvendo agora no Brasil é um modelo de maturidade de cidades inteligentes. Para o governo federal, é o primeiro modelo de maturidade brasileiro. Ele já foi passado, né, para o ITU. O ITU é a União Internacional de Telecomunicações, é um órgão mundial, ele é um braço da ONU também, né? E ele se preocupa muito com a parte de cidades inteligentes. Um dado muito importante que a Andréa falou, e um beijo, Andréa, muita saudade de você, viu? É que, por exemplo, no Brasil, a gente tem... Vocês guardem esse dado aí, que é importante, tá? A gente tem quase 90% das nossas cidades são cidades pequenas, né? Eu acho que 87% das nossas cidades são cidades abaixo de 50 mil habitantes. E quase 97% das nossas cidades são cidades com menos de 200 mil habitantes. Então, a gente tem que construir uma política pública, umas cidades inteligentes, para cidades pequenas, que a gente sabe, e Terezinha sabe mais que ninguém, que não tem tanta estrutura assim, tanto dinheiro para poder investir, né? Então, o que acontece? São com as pequenas coisas mesmo. A gente tem vários indicadores, como eu falei, de várias áreas diferentes, e alguns indicadores são mais importantes do que outros. Por exemplo, a parte de educação é mais importante do que uma digitalização das secretarias da prefeitura, por exemplo, entendeu? A parte de segurança, de número de feminicídio, número de homicídio de uma cidade, às vezes é mais importante do que a cidade estar toda conectada, entendeu? E de ter muitas empresas de tecnologia. O que acontece é que existem várias empresas hoje em dia que dizem se uma cidade é inteligente ou não. E isso vai depender dos tipos de indicadores que ela tem. Então, a gente hoje em dia tem indicadores da ISO, né? Tem indicadores dos Objetivos do Milênio, que é de 2030, que é uma coisa da ONU, né? 17 ODS, né? São as 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Exatamente. Tá vendo como você está sabendo de tudo? Tá antenada. Então, isso vai depender de cada tipo de avaliação de cidade inteligente. Então, o Connected Smart Cities, eles pensaram também nos indicadores de tecnologia, de inovação, da quantidade de startups, da quantidade de empresas de ciência e tecnologia, entendeu? Então, isso também conta realmente em Campinas. Agora, a gente precisa lembrar que em Campinas também não é uma cidade tão maravilhosa e perfeita, mas também tem várias coisas. Por exemplo, Campinas tem, hoje em dia, tem mais ciclovia do que tinha antigamente, então, pelo menos em Barão Geraldo, que é onde tem a Unicamp, muita gente circula de bicicleta, e hoje em dia o transporte de bicicleta é considerado um dos mais limpos do mundo, mais do que carro elétrico, mais do que carro autônomo, né, que a gente sabe que tem as baterias tóxicas, que não é tão sustentável assim. Então, existe esse paradoxo, por exemplo. Mas para cidades pequenas que não têm tanta verba assim para investir em semáforos inteligentes, e não tem sentido, por exemplo, você ter um semáforo inteligente numa cidade de 50 mil habitantes, porque você não tem um problema tão grande no trânsito, né? Então, muitos prefeitos chegam para o Ministério de Ciência e Tecnologia dizendo assim, eu quero um semáforo inteligente na minha cidade, porque eu quero que a minha cidade fique inteligente, só que não precisa. Então, o que você precisa ter é uma infraestrutura para educação, para a saúde dos seus habitantes, para a segurança, né? E os prefeitos, eles podem melhorar a iluminação pública, por exemplo, onde existe muito assalto numa determinada hora. Eles podem até colocar câmera, mas eles têm que colocar câmera de uma forma inteligente, que ele sabe onde realmente faz sentido aquilo dali, né? Ele tem que garantir que a cidade, ela é boa também para a mulher, porque a gente sabe que nessa área de feminicídio, se tivesse esse indicador no Connected Smart Cities, ia ser muito negativo para Campinas, né?
Por exemplo, quantas delegacias, varas da mulher, então, tudo isso também conta para a parte de cidades inteligentes. Então, alguns indicadores são mais importantes do que outros, entendeu, Terezinha? Então, por exemplo, se a prefeitura está atendendo bem as dúvidas e as necessidades da população, ela não precisa ser a prefeitura mais tecnológica e digital do mundo. Ela precisa garantir educação, segurança e saúde para a população dela. É isso que ela precisa garantir, de forma organizada, e não necessariamente digital, porque tecnologia significa técnica, né? E o Estado, a gente precisa lembrar o que é realmente tecnologia, e funcionar de uma forma que seja bom para a população. Nem tudo é digital. Então, se você consegue fazer, por exemplo, uma estrutura de saneamento básico, que às vezes você precisa de fossa, né, em alguns lugares que é rural, mas você consegue fazer de uma forma que é sustentável, isso é uma boa tecnologia que não necessariamente precisa ser digital, mas ela está trazendo um ganho de qualidade de vida para aquela população. Então, a gente está tentando capacitar as cidades, né, e tentando fomentar mesmo políticas públicas através desse projeto de maturidade, modelo de maturidade das cidades inteligentes, voltado para um país em desenvolvimento, como é o Brasil, e para cidades pequenas, lembrando sempre das cidades pequenas, que o Brasil é formado de cidades pequenas, né? Então, a gente espera que seja lançado agora em junho. Eu envio para você, no primeiro momento que eu conseguir. Obrigada. É assim que o nosso ministro de Ciência e Tecnologia falar que a gente já pode lançar, vai ter um evento virtual, e aí eu já aviso para você que aí vai ser o marco, né, que aí a gente vai começar a receber as informações das prefeituras. A parte de dados secundários que são públicos a gente já tem das cidades, então a gente já tem uma ideia como é que elas estão relacionadas e alguns problemas que as cidades têm, e o ITU pediu para a gente também deixar, de certa forma, quando for lançado público, a gente está tentando patentear também, né, para que seja utilizado nos países todos da América Latina e nos países em desenvolvimento como o Brasil. Porque tem muito modelo de cidade inteligente baseado em países da Europa, né, da América do Norte, que não é a nossa realidade. Então, a gente desenvolveu um projeto de um modelo de maturidade que faz sentido para países em desenvolvimento. Que, olha, vou aguardar ansiosa, Clarissa, porque é um desafio muito grande. Porque mesmo com esse critério, cidades com menos de 50 mil habitantes, de repente, a realidade delas também é outra, né? Lá no Nordeste, nos confins do Brasil, vamos falar aí, Acre, Nordeste, enfim, esses estados onde o braço do Estado não chega, também tem soluções, precisam de soluções que, às vezes, não é a mesma coisa de uma cidade. Exatamente. Aqui, como em Montemor, por exemplo, que eu estou de 50 mil habitantes. O que a gente pôde apreender aqui da nossa live é que, primeiro, é preciso encontrar o equilíbrio entre desenvolvimento com sustentabilidade. Porque isto, sim, faz com que o ser humano entenda e se sinta feliz em viver na cidade. Então, eu às vezes digo, sabe qual que é a função do prefeito? É conseguir trazer felicidade, né? E é tão bonito, Clarissa. Eu estou em Campinas já há muitos anos e agora trabalhando um tempo aqui, colaborando aqui com a cidade de Montemor, e como me fez bem resgatar esse contato humano, mesmo em tempos de pandemia, né? Então, isso é muito bacana. E, olha, nós temos aqui, eu não estou com as perguntas aqui, queria pedir a Merak, mas eu acho que você acabou respondendo aí a indagação da Andréia, né? Sobre a questão que ela falou, se uma boa iniciativa seria focar em segmentos selecionados e assim seguir paulatinamente, por exemplo, iniciando na educação, na segurança, que foi exatamente o que você colocou para a gente.
E o Jackson Barbosa, que é seu colega aí de profissão, ele fala que o polo tecnológico do país não é reconhecido nem na própria cidade. E aí ele fala que nós, dos centros de pesquisa, das escolas técnicas e superiores, fazem a parte deles. Mas ele diz que nós estamos perdendo muitos talentos para o exterior, onde se valoriza a educação e a ciência. E aqui ele lista aqui todos as empresas, as unidades, os centros de pesquisa, as universidades, tais como IAC, Itaú, Embrapa. Bom, Campinas realmente é muito farta na questão das unidades que produzem conhecimento. E você, Clarissa, é um exemplo para Campinas. Quero agradecer aí, nós vamos caminhando aqui para o final da nossa live, dizer aos nossos amigos que, aos poucos, nós estamos retomando, dizer que sinto muito pela perda aí do seu primo, né, pela Covid. Enquanto a gente conversa aqui, algumas pessoas estão partindo para o plano superior, essas famílias estão machucadas, sofrendo, e não adianta a gente achar que a solução vem de fora, né? Porque tem que partir de dentro da gente mesmo. Queria perguntar para primeiro reiterar o convite, inclusive do prefeito aqui da cidade de Montemor, para que você nos visite e para que você poderia, inclusive, já desenvolver algum projeto aí da sua pesquisa, deste trabalho que você está falando aí, do uso das cidades, da tecnologia em cidades menores, e você poderia fazer de Montemor um berço, um campo, uma pesquisa de campo. Fica aí o convite para você desenvolver algum trabalho aqui com a gente. E está com a gente a Cirlei Maiorano também, que é lá do IAC, e da CAT, né, digo melhor, e está sempre ajudando a gente na semana da fitoterapia, agricultura orgânica e aquelas coisas todas que a gente fez ao longo da carreira. Clarissa, muito obrigada, queria que você deixasse uma mensagem, principalmente, eu sei, olha, pelo menos 3 vezes eu vi você ressaltar na sua transparência a importância de enxergar a mulher, tirar a mulher da posição de objeto de adorno, como a gente falou no começo. Então, em nome das mulheres, eu quero agradecer muito a sua existência, viu? E queria aí que você deixasse uma mensagem aí para a gente. Muito triste terminar essa live, porque eu fiz um monte de pergunta aqui, que você acabou me explicando, mas não seria para mim, né? E eu vou disponibilizar aí a sua apresentação para as pessoas que tiverem interesse. Quero voltar a falar com você em breve sobre, quem sabe, você trazer aqui para Montemor alguma das suas experiências aí, assim que tiver liberada aí pelo ministro da Ciência e Tecnologia. Vai ser um prazer. Eu queria agradecer demais, Terezinha. É uma honra, assim, realmente muito grande para mim poder, né, estar com você em várias etapas da minha vida e da sua. Eu admiro demais a sua força, tudo que você já transformou em Campinas. Todo mundo que eu falo, seja no Nordeste ou seja no Sudeste, todo mundo tem coisas maravilhosas para falar de você. Inclusive o pessoal de Brasília também, né? Que a gente tem contato no Brasil todo, então você não tem noção da dimensão da sua fama no Brasil todo mesmo, em vários grupos. Você transformou mesmo Campinas com uma luta muito bonita, né, para a qualidade de vida das mulheres e de todos, em geral. Quero deixar todo o meu carinho para você, que passou por uma barra, né, meus sentimentos pelo seu irmão, que você teve muita força, também era uma pessoa maravilhosa, que várias pessoas fizeram muitas homenagens a ele, também fez muita diferença em Campinas, né? A gente está precisando realmente no mundo de pessoas como você, só pessoas como você que vai levar realmente inteligência e eficiência para as cidades. Eu estou aberta, você sabe que eu gosto muito dessa parte de projetos sociais e políticas públicas, por isso que eu migrei da parte de academia, porque assim, se eu continuasse na área de nanotecnologia e apenas na academia, eu teria que sair do Brasil, como eu saí na graduação e no doutorado.
porque a gente não está, por mais que a gente tenha o LNLS, eu estou numa área muito específica na área acadêmica, que é o novos tratamentos de câncer com nanotecnologia. Então, ainda não é uma coisa muito específica que o Brasil ainda não é referência, nem tem os laboratórios tão bons quanto a gente gostaria. Então, se eu tivesse continuado nessa área, eu teria que sair do Brasil. Como eu sou muito apaixonada por políticas públicas, eu também entrei nesse outro projeto de cidades inteligentes. E aí, quando houver o lançamento, como é que vai acontecer? A gente já vai ter os dados secundários de Montemor. A gente chama dados secundários os dados públicos, que está no DataSUS, que está no Sistema Nacional de Saneamento Básico, então, no IBGE. Então, todos esses dados que são referentes a Montemor, que já são públicos, a gente colecionou todos, integrou, e a gente chama eles de dados secundários. Os dados que são primários vêm da própria prefeitura. Então, fica ligada, eu vou falar para você também, porque o prefeito vai eleger uma pessoa que seja responsável por coletar as informações da cidade em um formulário sobre a parte de capacidades institucionais, que é mais a parte de governança da prefeitura. Então, como você já entende muito desse assunto, você pode governar essa parte de cidades inteligentes para poder informar a nossa plataforma sobre algumas informações de Montemor, certo? Muito bom, muito obrigada. Aí a gente vai deixar pela confiança. A gente vai deixar público esses dados, alguns dados, e outros dados para cada prefeitura de forma fechada. Então, depois que vocês fizerem e observarem o diagnóstico, entre aspas, de Montemor, a gente vai dar uma recomendação e boas práticas para vocês atuarem, né, de forma mais eficiente, gastando menos dinheiro e trazendo mais qualidade de vida. Então, a gente traz essas recomendações que são um pouco mais genéricas, mas a gente vai eleger algumas cidades numa segunda etapa para trazer mais para perto e informar mais coisas. E a gente procura dar soluções com o mínimo de recursos financeiros, inclusive informar essas cidades como elas podem obter recursos financeiros fora do município. Olha, Clarissa, me sinto assim duplamente agraciada por ter feito essa live com você. A gente não tem conversado, você está aí muito Mas eu estou sempre acompanhando. Mas eu estou vendo que você acompanha também, acompanho aí sua carreira, seu crescimento, e é realmente muito gratificante estar com você, dividir com você essa live. Eu te espero outras vezes e vou aguardar ansiosa aí para você lançar esse projeto, vou estar de olho e assim, já me sinto até assim, sonhando com um futuro muito melhor para a nossa pequena Montemor, a cidade onde eu comecei como delegada aqui, onde as pessoas me param na rua, né? Eu, quando fui delegada aqui, nunca tinha tido uma mulher delegada. Então, o meu livro que eu vou lançar, inclusive, se chama Memórias de um Delegado de Saias, porque eu conto histórias da delegada aqui de Montemor, e não da delegada da mulher em Campinas. Tá? Eu vou te convidar para o lançamento um dia. Meu bem, muito obrigada. Te desejo toda a felicidade do mundo, um beijo grande e que você logo mande mais notícias boas para a gente, tá bom? Boa noite. Se Deus quiser. Obrigada. Boa noite, tudo de bom. Quero agradecer, antes de encerrar, quero agradecer também a Marisa, nossa Merak Alma, que fez todo tem me ajudado nas lives, é uma colaboradora, é uma mulher como a gente, né? Que corre com os lobos, que ajuda as outras mulheres. Então, ela é do nosso time. Marisa, muito obrigada, você realmente é perfeita, muito querida. Beijo, gente. Tchau, Clarissa. Fica com Deus. Tchau. Amém. Tchau.